Fala pessoal, esse é o projeto número 3 da disciplina Estatística para Administração GL 303 da Unicamp, ministrada pelo professor Dr. Aníbal Tavares e o professor Washington, com as integrantes do grupo sendo a Mayumi, a Júlia e eu, Saori. Bom, na ruína do apostador é possível apenas ganhar ou perder. Caso o apostador ganhe, ele terá o seu saldo atual modificado somado à unidade monetária a qual ele irá ganhar. Já caso contrário, se ele perder, o seu saldo atual será modificado sendo subtraído uma unidade monetária. Desta forma, o apostador ele irá começar com um saldo inicial e após N testes ele irá terminar com um saldo final, sendo P a probabilidade do apostador ganhar e 1 menos P de perder. Além de que os testes são independentes e podem ser repetidos N vezes, sendo assim possível determinar qual a probabilidade de se terminar com uma certa faixa de valores para o saldo do apostador. Então, com esses conceitos da ruína do apostador, serão realizados 3 exercícios. O primeiro, a qual irei resolver, será o gráfico com M simulações da ruína do apostador. Em seguida, a Júlia irá calcular a probabilidade através da distribuição binomial aproximada pela normal. E, por fim, a Mayumi fará o cálculo da probabilidade através da contagem de cenários favoráveis dividido pelo total de cenários. Para dar início ao gráfico com M simulações, é preciso utilizar os códigos já fornecidos pelo professor e inserir o RA selecionado. Com isso, é possível obter os parâmetros que serão utilizados. Após isso, a partir de uma série de códigos já oferecida pelo professor, onde a biblioteca está importada, as simulações definidas, onde há saldo positivo para ganho e saldo negativo para perda, e as definições do gráfico já inseridas com colunas, linhas e cores, é preciso adicionar o número de testes e a probabilidade de sucesso em IST, para assim poder gerar um histograma com uma simulação. Já para a realização do gráfico com mais de uma simulação, foi utilizado o código anterior e adicionado o contador, ao qual assim deve ser menor ou igual que 2.991 simulações. Se verdadeiro, irá rodar no gráfico e apresentá-lo abaixo. Ficando desta forma, então, o gráfico com M simulações. Agora eu irei mostrar o cálculo da probabilidade P entre um saldo final mínimo e um saldo final máximo através da distribuição binomial aproximada pela normal. Primeiramente, para a obtenção dos dados para o cálculo, inseri o número de RA de um dos integrantes do grupo para gerar valores aleatórios. Feito isso, obtenho os valores para os números de simulações, 2.901, números de testes ou jogadas, 87, a probabilidade de sucesso, 0,528, um saldo final mínimo de 14 e um saldo final máximo de 44. O saldo final mínimo pode ser obtido a partir da diferença entre o número de vitórias e derrotas. A somatória delas deve dar 87. Por sistemas, temos que o número de derrotas é igual a 36,5 e o de vitórias é 50,5. Agora, para calcularmos a probabilidade de estar entre o saldo mínimo e o saldo final máximo, aproximado pela normal, utilizaremos essas duas fórmulas. Mi, ou média aritmética, é igual a N vezes P, e sigma, ou desvio padrão, é igual a raiz quadrada de N vezes P vezes Q. E para resolver isso em Python, preciso importar da biblioteca scipy.stats o comando norm. Então, o meu N, lembrando que é o número de testes ou jogadas, é igual a 87, e o P é a probabilidade de sucesso igual a 0,528. Que é a probabilidade de insucesso dado por 1 menos P. Saldo mínimo 14 e saldo máximo 44. O meu x1 e o x2 é o número de vitórias e o número de derrotas, respectivamente. Para calcular eles, faço n, número total de testes, menos o saldo mínimo dividido por 2, menos meio, para aproximar da normal. O comando int aqui representa atribuir um valor dentro de um conjunto de intervalos de números inteiros. E o x2 é a mesma coisa, só que ao invés de subtrair, eu somo meio. Então,
Transformando as formas para a linguagem de Python, temos que mi é igual a n vezes p e sigma raiz quadrada de n vezes p vezes q. Agora, usando os parâmetros da normal, obtenho P1 e P2, e agora acho P3, que é a diferença entre P2 e P1. Agora, ao rodar o código, tenho o número de vitórias representado por x1, que é 50,5, número de derrotas, x2 igual a 66,5, e a probabilidade P3 igual a 0,166. Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Mayumi, eu vou apresentar para vocês a terceira parte aqui do projeto 3 do meu grupo, ok? Que no caso é o cálculo da probabilidade do saldo final entre A e B, através da contagem de cenários favoráveis dividido pelo total de cenários, tá? Então, como que a gente vai iniciar? Bom, primeiro eu quero falar para vocês que nós importamos as bibliotecas, tanto a matplotlib, .pyplot e a random, que para esse trabalho em específico, essa parte, a gente vai estar usando apenas a biblioteca random, tá? Esse primeiro bloco, ele serve para gerar os parâmetros de simulação, as premissas para as simulações, tá? Então, como que a gente vai fazer? Eu vou apertar aqui o executar, que é esse símbolozinho aqui, um play, ok? Ele executou, ele vai me pedir o RA, tá? Nós estamos usando o RA da nossa colega, que é o 219306. Enter. Bom, resultou que teremos que fazer 2.991 simulações, 87 testes, com a probabilidade de sucesso de P igual a 0,5286, tá? Um saldo final mínimo de interesse de A sendo 14 e o saldo final máximo de interesse de B sendo 44, ok? Bom, vamos iniciar aqui agora. Bom, a função que a gente está utilizando aqui é a simula, tá? Que foi compartilhada pelo professor Aníbal e que exige 3 parâmetros, tá? Esses 3 parâmetros são quais? O início, que corresponde ao saldo inicial, N, tá? Tá aqui, que corresponde ao número de testes, tá? Tá vendo aí o número 87. E o P, que corresponde à probabilidade de sucesso, tá? Então, aqui ó, no P eu tenho a minha probabilidade de sucesso, que está em 0,5286, 17, assim por diante. Bom, usando o for, o if e o else, ele retorna o saldo em cada uma das 88 interações. Definimos uma variável chamada count, tá? Tá aqui a nossa variável. E ela é inicializada com 0, para contar a quantidade de simulações, tá? Definir o vetor resultado para armazenar o saldo final de cada simulação. Aqui o resultado. Aplica-se o for para gerar as 2.991 simulações, sendo que para cada simulação há 87 testes, com a probabilidade de P em 0,5286, ok? Então, aqui 87 testes e aqui a probabilidade. Armazena seu resultado do saldo final de cada simulação do vetor resultado, tá? Para checar os dados, a gente imprime o vetor resultado usando o comando print. Então, aqui, ó, o comando print, ok? Eu faço a verificação. Cria-se a variável tamanho resultado, ok? Então, tá aqui a minha variável, tamanho resultado, que corresponde ao comprimento do vetor resultado, ou seja, o número de simulações geradas para validar o parâmetro de número de simulações, tá? Aí o que eu faço? Print novamente, tá? Esse comando print para fazer o quê? A verificação, tá? Eu imprimo essa variável apenas para checar se bate com o número de 2.991. Beleza? Bom, define-se o vetor aqui, valores em intervalo, para armazenar apenas o saldo final entre o intervalo de interesse, que no nosso caso é entre o 14 e o 44, tá? Aí eu aplico o for, ok? Novamente, para preencher o vetor valores intervalo, valores underline intervalo, com o if, para selecionar apenas os valores de interesse, tá bom? Aí, imprime, ok? Novamente, aqui, ó, por meio da função print, a lista de saldos finais entre 14 e 44, tá aqui, em 2.991 simulações, tá?
é o vetor valores intervalo. Adicionalmente, imprime também a contagem, tá, dos saldos finais favoráveis, ou seja, o número de elementos no vetor, tá? Aí aqui a gente tem len, valores e intervalo. Por quê, pessoal? Porque nós estamos calculando P. Lembrando que P é a razão entre a quantidade de cenários favoráveis e o total de cenários, tá bom? Bom, a gente usa a variável aqui, quantidade de cenários favoráveis, ok? Para armazenar o número de elementos, tá? Quantidade de cenários favoráveis para armazenar o número de elementos do vetor valores unitários, ou seja, a contagem de saldos finais favoráveis novamente entre 14 e 44. Na variável total de cenários atribuídos, o valor 2.991 gerado anteriormente lá, de acordo com a RA da minha colega, tá bom? E aí, por fim, ok, calcula-se o P, tá? Sendo que o P, ele é a quantidade de cenários favoráveis dividido pelo total de cenários, ok? Bom, tá aqui, vou mostrar para vocês. E aí, o que eu faço? Eu venho novamente aqui nesse botãozinho aqui, tá? O executar, o play. Executei. Venho aqui. Ele me dá o resultado final, ok? O que eu faço aqui como leitura do resultado final? Eu vejo o tamanho do vetor se bate, tá? Com os 2.991 bate. A lista de saldos finais se está entre 14 e 44 nas 2.991 simulações que foram feitas. Então, dá uma olhada, ó. Está totalmente entre o intervalo proposto, ok? A contagem de saldos finais favoráveis também entre 14 e 44, nessas 2.991 simulações, deu igual a 522, tá bom? E a probabilidade aqui, o saldo final, tá? Entre 14 e 44, deu de 0,1745. Então, tá certinho, tá ok. Muito obrigada pela atenção de vocês e até logo. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Mayumi, eu sou uma das integrantes do grupo, tá? Que vai realizar o projeto 4, com as minhas colegas de sala, Saori e Júlia. Bom, nós vamos aqui nesse projeto 4, tá? Estimar um intervalo de confiança com um determinado nível alfa de confiança, tá? Então, uma estimativa do intervalo de confiança para a média e o cálculo da margem de erro, tá? Dentro da perspectiva da ruína do apostador. Bom, a estimativa intervalar, isto é, o cálculo do intervalo no qual o valor inicialmente fornecido deve estar de acordo com um determinado nível de confiança alfa, pode ser obtida através do seguinte equacionamento. Então, nós temos aqui x barra menos z sigma, tá? Sigma, dividido pela raiz de n. E x barra mais z sigma, dividido pela raiz de n, ok? Onde x barra é o valor médio da amostra, o sigma é o desvio padrão da amostra, z é a inversa da normal padrão para o nível de confiança alfa sobre 2 e n o tamanho da amostra. Bom, aqui nós importamos as bibliotecas que usaremos, tá? Então, aqui nós temos todas as bibliotecas que a gente vai utilizar. E esse primeiro bloco serve para gerar os parâmetros de simulação, tá? Então, são as premissas para as simulações, ok? Bom, aqui nós temos a função simula, que foi compartilhada pelo professor Aníbal e que exige 3 parâmetros, tá? Então, a gente precisa do início, que corresponde ao saldo inicial, a gente precisa dos números de teste, que corresponde ao N, tá? E P, que corresponde à probabilidade de sucesso, ok? Isso é, utilizando o for, o if e o else, ok? Bom, a função retorna o saldo em cada uma das 87 interações. Nós definimos aqui o vetor resultado, tá? Ok? Após o count. E aqui aplica-se o for para gerar as 2.991 simulações, sendo que para cada simulação
a 87 testes, ok? Com a probabilidade de 0,5286, esse restante desse número, tá? Armazena-se o resultado do saldo final de cada simulação no vetor resultado, tá bom? Então, no vetor resultado vai constar. Aqui nós demos o print para fazer a verificação, tá? Da quantidade de simulações e do vetor resultado. Isso é, para que a gente consiga, né, checar o tamanho do vetor resultado e também o conteúdo, tá? Que a gente veio utilizando no comando print. Bom, aqui nós temos o for, tá? Com o intervalo de 14 a 44, tá? Que são aqueles valores que foram obtidos no nosso projeto 3, tá? Aqui foi colocado meramente para que fosse feita uma verificação da contagem de saldos finais favoráveis, tá? Nesse intervalo A e B, do 14 ao 44, nas 2.991 simulações. Bom, aqui nós temos o alfa, tá? Que é o nível de confiança. Então, nós estamos tratando aqui de 95% de confiança, tá? O Z, ele é a inversa da normal padrão para nível de confiança alfa sobre 2, ok? Aqui o X-MED é a média do saldo final das 2.991 simulações, tá? O S, ele é o desvio padrão da série de saldo final. O SX, ele é o desvio padrão dividido pela raiz quadrada do número de elementos da série de saldo final. O Xinf, ele é o limite inferior do intervalo de confiança, tá? E o Xsup, tá? Ele é o limite superior, tá? Xsup, do intervalo de confiança. Aqui nós executamos, tá? O print para fazer a verificação e ok. Assim, nós calculamos o intervalo de confiança com o índice de confiança alfa para o saldo final da média das 2.991 simulações, tá? Com aqueles 87 testes, de acordo com a RA que foi inserido, da minha colega de grupo, da Júlia, tá? Aqui está o RA 219306, tá? O número de simulações, 2.991, o número de testes, 87, a probabilidade de sucesso de 0,5286, tá? O saldo final mínimo e máximo, que foi o que nós obtivemos, esse resultado no nosso projeto 3, que foi executado, tá? O vetor do resultado, tá? Que foram esses valores que foram obtidos, passá-lo até o final e retornar, tá? A contagem de saldos finais favoráveis dentro daquele nosso intervalinho ali, nas 2.991 simulações, tá? E aqui nós tivemos, né, como foi relatado aqui, né, no momento que eu estava ali falando para vocês sobre os vetores, aqui nós também obtivemos os valores, tá? E em resumo, o intervalo de confiança estimado, né, dos 95%, né, para a média, tá, que é de 4,76, tá, que é do inferior, a 5,4287 ao superior. Esses foram os dados que nós obtivemos, tá? Por meio das fórmulas disponibilizadas pelo nosso professor Aníbal durante as nossas aulas de estatística para administração. Eu agradeço imensamente a sua presença, tá? Assistindo o nosso vídeo e muito obrigada. Tchau, tchau.